Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valcilândia e estamos de volta para mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje é sobre hábitos alimentares da população acriana. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou um pouco sobre alimentação? Que a alimentação saudável ela deve conter variedade, né? E não ter excessos, né? Principalmente os excessos. E devemos fazer as boas escolhas. Na aula anterior, mostrei para vocês também uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide alimentar. Nesse caso, ela é a pirâmide alimentar brasileira, que no topo dela estavam os alimentos que a gente deve consumir em menos quantidade ou até em menos vezes. E na base dela estava a água, que é o alimento que a gente deve consumir com muita frequência, para manter o nosso corpo hidratado, a pele bem hidratada, né? Então, a gente tem que consumir ela bastante. Ela é a única que não tem contraindicação, a gente deve consumir bastante, para ajudar no funcionamento dos nossos órgãos, de todo o nosso corpo. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre essa alimentação, tá bom? Vamos aqui comigo, Nathalie. A importância da alimentação saudável. Saiba por que é importante se alimentar bem. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que também vai falar um pouco dessa alimentação, tá bom? Observem bem direitinho, depois a gente conversa sobre eles. Vamos lá. Tudo certo, pode ir. Beleza. O caminhão chegou. Pontual como sempre. Verdade. Bom dia, meninas. Bom dia. Arroz, macarrão, feijão, carne, peixe, saladas, frutas, tudo fresquinho de ótima qualidade. Agora eu vou verificar o cardápio. E eu vou dar uma geral na cozinha antes de preparar a merenda. Acorda, Clara. Tá na hora da escola. Mãe, a Clara não quer levantar. Toda manhã é a mesma coisa. Eu não vou chegar atrasado por causa dela. Para de gritar, eu já acordei. E você não vai chegar atrasado, tá bom? Vamos, já tô pronta. Eu não acredito, você dormiu de roupa. Eu fiz isso porque eu sou muito esperta. Pra mim, você é muito estranho. Acabei, mãe. Tem mais ovos com linguiça? Não, filhinho, acabou. Posso tomar um refrigerante? Claro que sim. Eu vou levar uns doces pra escola. Leve, querido. Mãe, anda mais devagar. Oi, Dentinho. Oi, Dona Dentinho. Oi, Cíntia. Meu nome é Daniel. Oi, Dentinho. Oi, Mel. Bom dia, crianças. Bom dia, diretor. Esse garoto é estudioso. Oi, seu Mirandinha. Ei, cuidado pra não cair. Bom dia, senhor Merendinha. Hã? Clara, olha a educação. Não entendi do que ela me chamou. Você não tem jeito. Tá sempre aprontando. Para de gritar e me dá minha pasta. A aula já vai começar. Toma. Eu não sei porque eu tenho que carregar suas coisas. Porque você é meu irmão mais velho. Mentira. Nós somos gêmeos. Mas você nasceu 2 minutos antes. A mamãe me falou. Essa minha irmã é muito estranha. Olá, crianças. Olá, tia Rita. Daniel, por que está sentado de costas? Quando eu cheguei, minha carteira já tava assim. Cíntia, isso é coisa sua. Arrume já a carteira dele. Corri tanto por nada. Na aula de hoje, vamos aprender o que é necessário para ter uma alimentação saudável e quais os principais nutrientes. Carboidratos, fonte de energia para o corpo. Tipo energia elétrica, tia. Que tonto. Quase isso, Pedro. Sem os carboidratos, as pessoas seriam fracas e sonolentas. Eu conheço alguém assim. O Daniel Dentinho. Você pega tanto no pé do Daniel que eu já estou desconfiada que você tem uma quedinha por ele. Continuando, os carboidratos são a base da nossa alimentação. Agora as proteínas servem para ajudar no crescimento, formam músculos, tecidos e deixam os cabelos, unhas e a pele mais saudáveis. Alguma dúvida, crianças? Eu tenho uma, tia. Pergunte, O Clara. que a senhora faria se tivesse um irmão tão chato como o meu? O seu irmão não é chato. A senhora diz isso porque não é o seu irmão. Clara, nós estamos em aula. Bem, e por último as gorduras, que também são conhecidas como lipídios. Tia, posso fazer outra pergunta? O que quer saber agora? Hugo é um lipídio? É claro que não. Mas ele é tão gordinho. Eu não sou gordo, eu sou um Super gorducho. Fique quietinha, deixa eu continuar com a aula. Tá, tia. As gorduras, ou lipídios, servem para manter a temperatura do nosso corpo, protegendo os órgãos internos e também fornecendo energia. Perguntinha, tia. Faça, Hugo. Falta muito pro recreio? Nós estamos com fome.
eu não. Pode continuar com a aula. O que temos hoje de merenda? A tia Irene fez Não responda, deixa que eu vejo. Muito bom. É por isso que ele ganhou o apelido de Senhor Merendinha. Então, quem sabe me dizer quais são os principais nutrientes? Eu sei. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras conhecidas também como lipídios. Muito bem, Luizito. E quais alimentos possuem carboidratos? Arroz, macarrão, pão, batata, entre outros. Parabéns! Ei, deixa a gente responder também. Tá bom, eu deixo. E quais os alimentos ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem. E quais são fontes de gordura? óleos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Nossa, essa foi por pouco. É melhor ver o que tem de sobremesa antes que acabe. Vem, Daniel, você precisa comer. Eu não quero, tia. Gostoso. É bom. Come, Daniel, experimenta. É gostoso mesmo. Eu quero mais, tia Irene. Na aula de hoje, vocês aprenderam como é importante uma alimentação saudável, mas também é necessário que vocês pratiquem alguma atividade física, algum esporte, como natação, corrida, futebol, etc. Obrigada, professor Hélio. prazer. Bem, crianças, por hoje é só. Oi, seu dentinho. Oi, Pai, eu almocei hoje na escola. que bom, filho. Tchau, dentinho. Mamãe, nós precisamos mudar nossos hábitos alimentares. Tchau, senhor Merendinha. Merendinha? Amanhã vou ter uma conversa com essa menina. Ela está falando o meu nome errado. E aí, gostaram do vídeo? Nesse vídeo, a professora, ele acontece todo dentro de uma escola, né? E a professora também estava falando sobre alimentação saudável. Ela falou sobre os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? Que são os lipídios. E essa alimentação, como ela mesma falou, precisa estar presente no nosso dia a dia. Ah, professora, mas aí você disse que a gente tem que comer menos coisas que produzem gordura. Comer menos, né? A gente não pode deixá-las de comer, porque, como a gente viu, elas é que dão energia para a gente, a energia necessária para a gente fazer as atividades do nosso dia a dia. E, além da alimentação saudável, nós temos que praticar algum tipo de exercício físico, né? Para poder gastar essa energia a mais que a gente acaba consumindo nos alimentos. Eu trouxe aqui para vocês alguns alimentos para a gente conversar sobre eles, tá bom? Vamos começar aqui pelo açúcar. Tirar aqui um pouquinho de lá. O açúcar, ele entra naqueles alimentos que a gente deve comer bem em menos quantidade e em menos vezes. Quando a gente pode escolher o açúcar, no caso, a gente pode escolher, né, um outro tipo de açúcar que também ele é bem consumido, só que ele tem, como eu posso dizer, ele tem mais nutrientes do que esse aqui, o açúcar branco, que é o açúcar que a gente chama de açúcar orgânico, tá? É o açúcar orgânico. Ele tem bastante nutriente, ele tem mais nutriente do que o açúcar branco. Então, quando eu falo em escolhas, é isso que eu quero falar. Quando a gente pode escolher, a gente escolhe entre esse e esse, a gente acaba escolhendo, quando a gente pode, escolher o melhor, né? Um melhor que traga mais benefícios e tenha mais nutrientes para o nosso corpo. Como é o caso também aqui do arroz. Esse arroz que eu tenho aqui, ó, é o arroz integral, né? Qual é a diferença entre ele e o branco? A diferença é que ele tem mais nutrientes que o branco. Ah, eu não posso comer arroz branco? Claro que pode, assim como o integral. Só que em poucas quantidades, tanto o integral quanto o branco. Não é porque ele é integral que eu vou comer um monte de arroz integral, não. Também posso comer, mas em quantidades bem menores, tá? O arroz. É porque, no caso, ele tem mais nutrientes. Então, a gente fala que a escolha dele é melhor, mas não que você possa comer ele em grande quantidade também, tá? E aqui nós temos o querido feijão, né? Que é consumido pela maioria da população brasileira. Todo mundo come feijão, né? Gosta de um bom feijão. E o feijão, ele não tem
como que eu posso dizer? Ele tem uma variedade, mas ele não tem aquele que posso escolher entre um e o outro, porque cada um deles tem um nutriente diferente, tá? Tem o feijão preto que tem mais nutrientes, tem esse tipo de feijão que tem outro tipo de nutriente, mas ele, ainda assim, ele é uma boa opção de alimentação. Nós temos aqui uma coisa que geralmente vocês gostam muito, que é a pipoca. A pipoca, apesar dela ela ser comprada em mercado, tá em saquinho e tal, passar por um processo de industrialização, ela é um alimento bastante saudável. Eu vou explicar para vocês porque ela é um alimento saudável. Quando a gente vai comprar um alimento, a gente tem que sempre olhar aqui, ó, atrás, vem dizendo qual é o ingrediente desse alimento. Qual é o ingrediente? No caso da pipoca, sempre atrás vem, né, o ingrediente. No caso da pipoca, o único ingrediente para essa pipoca aqui é o milho de pipoca. Não tem mais nada adicionado. Não tem mais nada adicionado, ó, ingrediente, só milho para a pipoca. Então, ele é muito saudável, a pipoca é muito saudável por conta disso. Não tem nada que seja adicionado a ela para ela ser conservada. Um outro alimento que a gente consome bastante, principalmente aqui no Acre, é a goma de tapioca, né? A goma para fazer tapioca. Também é um alimento bastante consumido. E também é um alimento saudável, porque não tem nada aqui além da goma. No caso, além do... Como que eu posso dizer? Da matéria-prima, que seria a mandioca, né? Faz-se um processo para chegar na goma, mas não tem nada que seja adicional a ela também. Muitas coisas, muitos ingredientes que adicione. Uma coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o macarrão instantâneo. Muita criança gosta de macarrão instantâneo também. E na diferença do macarrão instantâneo para a pipoca é isso aqui, ó, os ingredientes. Olha só a quantidade de ingredientes desse macarrão instantâneo. Tá vendo? Farinha de trigo enriquecida com ferro, que é a famosa farinha branca, farinha de trigo, gordura vegetal, sal, regulador de acidez, carbonato de potássio, emulsificante, olha só, um monte de coisa, corante, aí ainda tem um temperozinho. Então, esse daqui, ele não é muito saudável por conta disso, por causa dos ingredientes, muito ingrediente para fazer ele, para conservar, ele acaba não sendo muito saudável, e é o que muitas crianças gostam de comer, né? Outra coisa também que nós temos aqui, que é muito usado na nossa culinária, é o cuscuz, né? Para fazer o cuscuz, o famoso pão de milho. Também ele é muito utilizado e muito saudável. Ele deixa saciado por mais tempo também, o cuscuz, né? Vamos ver aqui o ingrediente dele. Olha só, o ingrediente dele, como é bem pouquinho, também. Pouquíssimas coisas tem aqui, ó. Farinha de milho flocada. Só farinha de milho flocada. Aí fala aí como é que ela foi feita. Mas é só farinha de milho flocada. Também é saudável por conta disso. Só tem um ingrediente na composição dele. Gostaram da nossa aula? Ficamos por aqui com mais essa aula e aguardo vocês na próxima. Acessem a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau.